Bom dia, gente. Eu queria que tivesse um lugar melhor para poder apoiar o celular, para poder conversar com vocês, mas não achei. Até esse daqui fica refletindo muito no meu óculos, mas enfim. Vou fazer um desabafo sobre uma coisa que eu tava pensando. Eu tava lendo o Iluminado, tá? O que eu vou falar não é sobre o livro, mas eu tava lendo o Iluminado. Aí mostra algumas cenas de como a Wendy, que é a mãe do Danny, né? Como ela educa o filho e como o Jack, como pai também, como os dois educam o Danny, né? Que são, tipo, eu não li o livro até o final, né? Eu não sei como é que vai ficar, mas a educação principal, né? Antes do Jack ficar doido, todo mundo sabe que o Jack vai ficar doido, eu ainda não cheguei nessa parte, mas a educação deles em si, antes de toda a merda acontecendo no livro, é muito boa, é muito fofa e tá completamente correta. Eles são muito amorosos. Tipo, o Danny é uma criança comportada, então não precisa de muita briga e tal. Enfim, eu só sei que eu me peguei pensando nisso. Tipo, o livro nem é sobre isso, sobre educação paternal nem nada. Mas eu me peguei pensando nisso e eu reparei que é porque eu tenho uma filha. E eu comecei a refletir sobre essa coisa que todo mundo fala, que é sobre depois que você se torna mãe, a sua cabeça muda. E aí eu comecei a pensar nisso, sim. Todo mundo fala isso, né? Depois que você se torna mãe, você amadurece, a sua cabeça muda, a vida toda você olha com outros olhos. E aí você pensa, o porquê disso? Será que é só porque quando você se torna mãe, você tá dando um passo pra frente e aí você tá, tipo, dando um passo a mais na sua vida, então você está virando mulher? Mas não é só isso. É porque todas as pessoas do mundo, elas são daquele jeito que elas são hoje por conta da educação que elas tiveram na infância. Tipo, é muito mais difícil você mudar uma atitude de uma pessoa depois que ela já tá adulta. Se ela tá fazendo merda e tá adulta, é porque é refletido no que ela aprendeu quando ela era criança. Se, tipo, se é alguma coisa que ela precisa mudar, ela tem que lutar muito, tem que fazer muita terapia, sabe? Agora, se a pessoa tá dando algum traço de que ela tá sendo uma pessoa meio estranha, meio errada quando é criança, e a gente educa e a gente fica firme nisso, sabe? A criança insiste, a criança é chata, gente. A criança insiste, fica fazendo erro, parece que ela tá fazendo a gente de idiota, e a gente tem que insistir naquilo, na educação que a gente quer dar, tá? E depois que você luta bastante, você vê o resultado depois que a criança cresce, né? Eu já lutei muito comigo mesma, já lutei, tipo, nos meus pensamentos de será que eu tô fazendo isso certo, será que eu não tô? Eu já lutei com a Nanda, tipo, em questão dela insistir em fazer algo de errado e eu insistir em educar do jeito que eu prefiro, porque tem muitas pessoas ao redor, infelizmente, que vão julgar o jeito que você educa a sua criança, né? Porque as pessoas elas cresceram com essa coisa na cabeça de que a criança ela tem que ter medo de você para te respeitar. Mas não é assim que funciona. Porque se uma criança ela cresce com medo, tipo assim, ah, não vou fazer isso daqui porque senão minha mãe me bate, ela não tá fazendo aquilo ali porque ela acha que é errado, pela questão, sabe, de moral daquilo. Ela tá fazendo isso só porque ela acha que vai ganhar uma punição. E aí ela cresce com medo e a criança pode até te obedecer, você pode até falar, não faz isso, e ela fica, não vou fazer porque eu vou apanhar. Só que aquilo não é respeito, sabe? O respeito é quando você insiste em fazer uma educação, sabe, só na conversa, sabe, no diálogo, que é muito mais difícil até, tipo, é bem menos complicado você simplesmente bater na criança, né? Mas se você insiste em tentar educar só no diálogo, uma hora isso funciona. E aí ela vai entender que ela não pode fazer aquilo porque é errado. E quando ela cresce, ela fica adulta, ela
não consegue, alguma coisa dentro dela não vai deixar ela fazer as coisas erradas, sabe? Como, por exemplo, roubar, sabe? Se a gente pega uma criança roubando algum doce, roubando o dinheiro da família e tal, e você pega e bate na criança, é como se ela tivesse a mesma punição de um ladrão, sabe? Que acaba indo pra prisão. Essa é a cabeça dele, sabe? Tipo, eu tenho que fugir da polícia. Agora, se uma pessoa ela não consegue roubar porque ela sente que aquilo é errado, porque ela sente culpa, porque ela foi sempre ensinada o que é o certo e o que é errado, é mais fácil dela ser uma pessoa correta na vida, porque ela não tá fazendo as coisas erradas na questão de moralidade. Então, resumindo, depois que você se torna mãe, você começa a prestar atenção em todos os trejeitos de todas as pessoas, de tudo que ela faz que poderia ser refletido no que ela aprendeu quando ela era criança. Sabe, se uma pessoa ela é adulta e ela tem alguns traços de mimada, você sabe que ela pode ter sido mimada quando era criança, sabe? Que se mesmo se ela for mimada depois de adulta, ela não tem traços de mimada, sabe? Se, por exemplo, a mãe não mimou a criança, não mimou. E aí depois que ela cresce, sei lá, a esposa de repente tá mimando bastante, aquela pessoa ela não vai ser uma pessoa mimada, porque assim, a esposa não vai conseguir estragar a educação que ela teve. A pessoa vai sentir que aquilo, sabe, nem precisava de tanto, muito obrigado, sabe? Ela não vai ficar tipo assim, sabe, você tem que fazer isso assim, porque é o que eu quero, sabe? Que nem as pessoas mimadas são as crianças mimadas, né? Elas são tipo assim, você tem que fazer do meu jeito. Eu confesso que eu demorei muito pra ver algum resultado na Fernanda quando eu tava fazendo a educação respeitosa. Eu demorei bastante, mas eu insisti naquilo, sabe? Dela se jogar, dela falar que, sabe, quer aquilo daquele jeito, não sei o quê. E eu me segurar pra não bater nela, sabe? Eu aprendi que é tudo no diálogo, mesmo que a criança seja pequenininha. E aí, se ela tá lá chorando, se esperneando, ela não vai me ouvir. Então a primeira coisa que eu faço é tentar acalmar ela. Eu lembro que a minha mãe, ela fala que tá errado, que se eu acalmar a criança, ela tá entendendo que ela tá certa, que ela que tá tudo bem ela ficar triste daquele jeito. Não, não é assim. Eu tava tentando acalmar a criança simplesmente porque eu quero que ela ouça a conversa que eu vou ter com ela. Eu não vou ficar esperando ela parar de chorar, até porque eu já deixei ela chorando, sabe? Com medo de estar fazendo errado, o jeito que eu pensei que fosse. E ela ficou chorando por muitas horas. E aí, depois, quando eu desisti, fui lá acalmar ela, ela não parou mais de chorar. Ela ficou com a cara inchada, ela ficou sem conseguir respirar. Tava quase tendo uma crise, uma criança, sabe? Eu acho um absurdo as pessoas falarem que isso pode ser algum tipo de atuação, como se a criança ela tivesse a malícia na cabeça de fazer um plano maligno contra você. Nossa, como essa criança está sendo falsa para ganhar o que quer. Não é assim. As crianças elas são imaturas, elas vão ficar realmente tristes porque elas não sabem lidar de outro jeito, elas ainda não sabem que elas podem simplesmente conter aquilo dentro delas, sabe? Ser maduro o suficiente para simplesmente ficar chateado e ficar com a cara fechada e triste. Não, elas simplesmente sentem muito mais do que a gente e elas vão chorar, elas vão cair no choro. E assim, eu já ouvi tipo assim, ela tá chorando, mas ela não se machucou. A gente só chora quando a gente se machuca, a gente é adulto, né? Tem que pensar no jeito que a criança é. Essa conversa acabou se estendendo demais, mas enfim, tudo que eu queria dizer aqui é que realmente depois que você se torna mãe, você começa a ver tudo como se fosse como se tudo rodasse em volta da educação que você dá para as pessoas. Porque você convive com pessoas todos os dias, né? Todos os dias. Você vê no mercado, você vê na rua, você vê, tipo, sempre pessoas. Você tá sempre vendo pessoas. E você sempre tá reparando que a pessoa ela tem um jeito diferente da outra que refletiu na educação dela. Então, toda vez que eu vejo alguém educando alguém, eu já começo a pensar se eu faria diferente ou se eu acho que aquilo é correto ou não. E eu não consigo mais simplesmente conviver em sociedade
sabe? Eu fico sempre olhando com esse olhar de que sempre esse olhar de que tá tudo influenciado na infância e na maternidade. E eu comecei a refletir isso só lendo esse livro, só vendo a educação que a Wendy e o Jack estavam dando pro Danny e pensando, nossa, que educação correta, que educação carinhosa, que educação positiva. E esse livro é antigo, gente. Esse livro é muito antigo, é o livro do Stephen King, sabe? E desde lá as pessoas poderiam sabe, ter uma educação carinhosa. Não é só porque o Danny é comportado, porque tem crianças que são comportadas desse jeito e as mães simplesmente, sabe, são duronas e acham que tem que gritar, que tem que bater, mesmo se a pessoa só tiver derramado um copo de leite. De repente, se a criança só derramou um copo de leite, acha que tem que bater na criança para ela aprender a não fazer de novo, sendo que foi um descuido dela, que até a gente pode derramar um copo de leite hoje em dia, só que ninguém vai gritar com a gente como se a gente fosse criança. Vai achar que, ai, não, desculpa, tudo bem, sabe? Sabe, é uma coisa que reflete, assim, até no jeito que as pessoas educam as crianças, tá refletida em como elas foram criadas quando elas eram crianças, sabe? Se de repente ela tava se ela tava dentro de uma família que era muito agressiva, que educa as crianças no grito e na porrada, elas acabam crescendo achando que esse é o jeito certo de se criar uma criança. Você já ouviu a frase tipo, ah, apanhei e não morri? Com certeza, porque essas pessoas, elas foram, sabe, apanhadas, elas receberam muito xingo da mãe quando eram criança e elas achavam que aquele jeito tá certo, porque elas amadureceram e elas acharam que, assim, é claro que tem muita gente que cresce achando que é errado, apanha e pensa assim, meu Deus, a minha mãe era louca de fazer isso comigo. Mas tem muitas pessoas que, quando crescem, elas acham que elas se tornaram uma pessoa boa e aí elas pensam que tem que fazer igual com o filho. E aí que é osso. E aí ela, às vezes, se a família é muito grande e ela vê isso sendo feito em vários outros priminhos e, sabe, dentro da família, tipo, ah, eu vejo a minha tia batendo no meu primo, eu vejo não sei o que da família fazendo exatamente igual, o filho apanhando, o filho chorando, e a criança tem que apanhar mesmo, ela cresce achando que aquilo é o certo, mano. Eu acho que, inclusive, eu acho que uma das formas de eu ter escolhido a educação positiva é porque eu não tive uma família muito grande, então eu não vi crianças sendo educadas. Acho que principalmente por eu ser irmã caçula, né? Porque os meus dois irmãos mais velhos, eles viram como eu fui educada. Eu não vi nenhuma criança sendo educada. Eu não convivi, eu não tive priminhos, tipo, eu tinha, só que eles eram sempre distantes. Eu não fui aquela pessoa que cresceu ao lado de vários parentes, como muitas pessoas são, né? Os meus parentes, eles estão todos distantes, um mora na praia, não sei o que lá, e os meus parentes próximos são só minha mãe e meu irmão, sabe? E eu nunca tive nenhum convívio com uma criança pequena. Foi meio que um choque, um susto quando eu virei mãe, porque eu não sabia de todas essas coisas que eu tô aprendendo agora, sabe? Eu não sabia qual que era o tempo certo de tirar a fralda da Nanda, por exemplo. Eu sei que quando deu 2 anos, a minha mãe que me avisou, que falou assim, ó, ela já tá com 2 anos, ela já, sabe, já tá na hora de começar a tirar a fralda dela e fazer ela ir no piniquinho. E eu não sabia que era a hora certa disso. Não sabia mesmo. Não tava sacando direito quando que era a hora de tirar a mamadeira dela também. Porque já vi muita criança que usa mamadeira e chupeta até 4 ou 5 anos, mas não é que tá certo, né? Eu tava até pensando que quando eu me mudasse daqui, eu já ia começar, tipo, aproveitar que tá em um outro ambiente e começar a tirar a mamadeira e fazer ela dormir sozinha na cama, porque é outra coisa que também nunca me avisaram, nunca chegaram em mim. Assim, eu nunca vi ninguém sendo educado desse jeito, nunca chegaram em mim e falaram, ó, já tá na hora dela dormir sozinha na cama. Não. É claro que alguém já chegou, né? Eu acho que o Gabe já chegou pra mim e falou assim: ah, não é melhor você começar a fazer ela dormir sozinha? Porque eu tô sempre dormindo ela, sabe? Tipo, ninando ela, botando aqui até ela dormir. E como ele vê que eu fico com muita dor nas costas, vê que eu sofro bastante, ele fala pra mim que já tava na hora. Então, eu acho que quando eu me mudar, quando eu estiver em outro ambiente, já vou aproveitar que tá em outro ambiente pra
fazer ela dormir sozinha e tirar a mamadeira dela. Enfim, é isso. Já falei minha reflexão que eu tinha que falar. Muito obrigada por terem me ouvido até aqui, tá bom? Eu espero que vocês concordem comigo. Eu espero que todas as mães que me assistam procurem pesquisar em ser mãe, porque é uma coisa que ninguém chega a estudar, né? Ninguém pensa que é uma coisa pra se estudar, mas é sim. E tem muito conteúdo bom na internet, muito conteúdo bonito e amoroso sobre como você deve cuidar de uma criança. Inclusive, se você é uma pessoa que não concorda com a educação positiva, que acha que a criança vai ficar mal educada, vai bater na sua cara e vai te xingar porque você está sendo muito boazinha, você pode ver que todos os conteúdos de pessoas que estudaram sobre crianças, pessoas que estudaram a mente das crianças, psicólogos, todos eles falam que a educação positiva é a melhor. Todos eles entendem que se você for uma pessoa agressiva, gritona, isso vai prejudicar e fazer com que seja uma pessoa cheia de dificuldades quando ela crescer, tá bom? Você pode ver que tá tudo estudado, tá? Eu não tirei isso do rabo, sabe? Eu simplesmente, quando tava grávida, me chegou muito conteúdo na internet sobre maternidade, essas coisas, e eu fui estudando e eu fui vendo que dava, assim, pra eu ser uma mãe gentil e eu não precisava mudar o meu jeito, porque eu sempre fui uma pessoa calma, né? Não precisava mudar meu jeito pra cuidar da criança. Muito obrigada por terem ouvido até aqui. Espero que concordem. Espero que deixem o like e o comentáriozinho. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Beijo.